está aqui foi porque você clicou no link para ver o vídeo com spoiler. Spoiler alert, a gente vai falar do filme. Se você não quer ver spoiler... Tem o vídeo sem spoiler. Se você não quer spoiler, eu vou dar um tempinho aqui. Estamos esperando. Saiu, né? Tá bom, então. Agora só ficou a galera do spoiler. Beleza. Ok. O filme começa com uma batalha na África. Toda a trama do filme gira em torno, primeiro, você tem a história do Soldado Invernal, é a continuação da história dele, o que acontece com o Buck. E você tem uma outra trama relacionada à destruição causada pelos Avengers. É a culpa dos heróis pelo estrago que eles fazem quando eles lutam em defesa da humanidade. Mas a humanidade não tá muito feliz com eles. Eles montam muito bem a cena do começo, que é a Scarlet Witch segurando a explosão de uma bomba e fazendo com que, jogando a bomba pra cima pra tirar de perto do Capitão América e do público, só que ela joga pra cima de um prédio. Aí mata 8 pessoas. Aí o problema é que as Nações Unidas vão tentar limitar a ação dos Avengers e colocar a ação deles debaixo de um órgão intergovernamental. Sim, o Capitão América tem muito claro que não é pra tanto. Ele acha que ele tem que ajudar pessoas. Se ele vê alguém com uma dificuldade, se ele vê alguém com um problema, algo acontecendo em algum lugar do mundo, ele vai agir, ele não vai esperar um órgão aprovar. O problema do Homem de Ferro é que pega num momento de fragilidade, em que ele tá muito culpado pela morte de um rapaz. Ele foi confrontado pela mãe desse rapaz. Então assim, a tendência do Homem de Ferro de apoiar a medida do governo é mais por causa dessa culpa pessoal que ele sente. E isso é uma diferença que ele tem em relação ao Homem de Ferro dos quadrinhos. Os quadrinhos, ele é um cara mais corporativista. Eles escolheram dar uma outra motivação pra ele. No hype que se criou em torno do filme, tava muito claro assim, você não pode ser Homem de Ferro, você tem que ser o Capitão América, porque o Capitão América é o justo e bababá. No filme, isso fica um pouco cinza. Não é uma coisa tão clara, porque... Mas no final eles pendem pro Capitão América. Somente por conta do tratamento que eles dão aos Avengers. A questão é, eles vão e prendem parte dos Avengers. E aí parece que o Capitão América é o cara que foi lá disposto a soltar enquanto o Homem de Ferro tava nem aí pra eles. Mas o problema é o seguinte, a história vai caminhando. O Capitão América consegue convencer o Homem de Ferro a ficar do lado deles. Sim. Mas aí tem uma virada novamente. Quando ele descobre que o Soldado Invernal, mesmo inconsciente, mesmo tomado lá pelo negócio que deixa ele doidão, ele matou os pais do Homem de Ferro. Cara, eu não fiquei assim tão do lado do Capitão América por causa desse envolvimento emocional. Assim, o Homem de Ferro tem a razão dele, né? É totalmente emocional. Ele vê o vídeo dos pais dele sendo mortos pelo Soldado Invernal e ele ataca. Eu achei muito bacana isso, porque foi trazer a humanidade do personagem. Porque até então tava muito fácil você ser do time do Capitão América. Quando você se identifica com o sofrimento da alma do Homem de Ferro, você fala, não, pera lá, o cara tem os motivos dele, né? É difícil você entender alguém que matou seu pai na pancada. Não, mas não foi culpa do cara. O Soldado Invernal, ele pode ser programado, né, pra fazer as coisas. Mas é o pai do cara, tá, é a mãe do cara. Dá pra entender, Então... Homem de Ferro. Mas a melhor parte do filme, a grande luta entre os heróis, foi sensacional. Eu só tenho uma crítica que eu fiquei com o pé atrás o tempo inteiro durante essa luta. Eles lutam num aeroporto que foi evacuado, então um aeroporto vazio. E aí eles têm uma luta ali que é uma coisa genial. Só que é muito estranho, parece que eles não têm nenhuma reserva em momento nenhum em usar força letal contra o outro. E depois de toda essa discussão da destruição que eles causam, eles destroem tudo. Tipo assim, tem uma hora que eu achei maior exagero. O Homem-Formiga fica gigante, aí ele arranca uma asa de avião pra ficar batendo nos outros. Destruiu o avião. O Visão quer parar o Soldado Invernal e o Capitão América de fugirem. Eles estão correndo pra um hangar pra pegar uma nave pra fugir. Ele aparece na frente deles, ele sai voando e tenta parar os dois, porque ele pode voar. Não, o que ele faz é, tem uma torre de comando, de comando do lado do hangar, joga lá o raiozinho dele e corta a torre ao meio e a torre cai. Eles destroem o aeroporto. Então você imaginaria que... Mas eles estavam com autorização do governo pra isso. Não, mas mesmo assim, depois de toda essa discussão de destruição e do dano causado, você imaginaria que eles estariam agindo com um pouquinho mais de racionalidade. Mas porém, se eles não fizessem isso, a cena não seria tão legal. O momento em que o Pantera Negra aparece com aquela armadura, parecendo um gato, gente, aquilo foi muito bom. A revelação do Pantera Negra foi doida. Do filme. A revelação do Pantera Negra foi doida. Porque o que acontece? Ele é filho de um diplomata que morre num ataque que é feito pra armar lá o desentendimento entre os heróis. Você tem um vilão que é o cara que sofreu com a morte da família dele durante o último filme dos Vingadores, da mesma forma que aquela mãe com o filho que morreu chegou pra falar com o Homem de Ferro. E ele monta uma mega conspiração pra poder jogar Vingadores contra Vingadores, exato. E o que ele faz
é vestir uma máscara do Buck e cometer um atentado pra todo mundo culpar o Soldado Invernal e ir atrás dele. Nesse atentado, quem morre é o pai do Pantera Negra. E na primeira cena, quando a gente falou no vídeo sem spoiler sobre a construção da afetividade, naquele momento que ele tá lá meio que flertando com a Viúva Negra, o pai dele chega e fala sobre diplomacia e tem aquele contato, ali eles estão construindo o elo afetivo que você vai ter com o personagem. Uma coisa simples. Exato. E muito eficiente. E aí depois vai o Pantera Negra atrás do Soldado Invernal, mas obviamente isso era só um artifício. Toda a trama do filme não é uma história assim que você vai falar e você vai ficar convencido, porque um cara só fazia aquela coisa toda que ele fez. Mas eles tinham que abrir mão de alguma coisa, em algum momento do filme pra poder amarrar tudo, alguma coisa não seria muito forte. Toda a trama, tudo que amarra a narrativa do filme não é muito forte, mas cada micronarrativa individual pra você se identificar com funcionam muito bem. Com cada personagem, ela funciona bem. É popcorn o filme. Sim. Você não tá indo lá pela trama no geral. Você não quer tá um indo, drama, você né? quer ver os caras lutarem. Foram vários momentos altos. A gente assistiu esse filme junto com o elenco e com os críticos especializados que foram convidados pra ver esse filme. Lá também. Não, a galera vibrava no teatro. O primeiro foi quando apareceu o Pantera Negra e o segundo quando apareceu o Homem-Aranha. Mas não quando ele aparece na cena que foi exposta no trailer, mas na cena em que o Homem de Ferro vai conhecer o Homem-Aranha. Porque ele sai de uma cena em que o Homem de Ferro tá discutindo com a Viúva Negra como eles iam atrás. De uma arma pra combater. De alguém, de como vai fazer, e de repente corta pra sala da casa da Tia May, com o Homem-Aranha chegando e o Homem de Ferro conversando com ela, esperando chegar. E o negócio da justificativa do olho do Homem-Aranha, o Homem de Ferro chega e vai falar com ele em particular no quarto, arruma uma desculpa lá com a Tia May, fala que o cara ganhou uma bolsa de pesquisa da fundação dele, uma coisa assim que não tinha nada a ver. Agora eu nem tinha aplicado em nada, não sabia o que tava falando. E ele sabe que o cara é o Homem-Aranha. E ele vai no armário do cara e puxa a roupa que o cara tá usando. Que é uma roupa tosca, né? Que é um moletom. É um moletom vermelho e azul. E ele usa uns óculos. Uns óculos de pra natação. tampar. Uns óculos pra tampar o olho dele. E ele pergunta por que usa isso, ele fala que os sentidos dele ficam muito aguçados. E ele tem que usar alguma coisa pra limitar, porque senão ele não consegue concentrar. E essa é a justificativa pro olho, porque aí o Stark vai e faz uma roupa pra ele. Então ele faz um olho que ele possa fechar pra poder controlar essa estimulação dos sentidos dele. Eles deram uma desculpa pro olho, agora, tipo assim, os olhos são factíveis, porque é tecnologia do Stark e ele precisa daquilo, porque ele precisa controlar o estímulo de sentidos que ele tem. E essa é a desculpa pra trazer o Homem de Ferro pro filme do Homem-Aranha. O Robert Downey Jr. já tá confirmado no filme solo do Homem-Aranha. A gente vai ter uma participação do Homem de Ferro. Eu gosto tanto do Homem de Ferro, gente. Eu gosto tanto dele. Agora é só esperar. O Capitão América não morre. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like pra dizer pra gente se a gente continua fazendo esse tipo de ação aqui quando a gente for ao cinema ou não. E esse foi o Vamos Ver. E fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau.